Graça e paz, amados. Amém? Os amados podem se assentar em nome de Jesus. Podem se assentar. Gostaria de convidá-los nesta manhã a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Nós leremos dos versículos 24 em diante. Todos acharam? Amém? Vamos colocar mais um pouquinho em pé então para a leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos curvar as nossas frontes neste momento, orar ao Senhor, amém? Para que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, Senhor, em que estamos aqui, Pai, neste lugar, reunidos em Teu nome, Pai. Colocamos as nossas vidas, o nosso coração, colocamos, Senhor, voltamos, Senhor, todos os nossos pensamentos, Pai, para a Tua presença nesta hora. Para que Teu Espírito Santo, Pai, venha sobre cada um de nós nesta manhã, encher-nos, Senhor, com a Tua presença, que o sopro do Teu Espírito, Pai, que a Tua palavra, que é a verdade, possa, Senhor, encontrar em nosso coração como sendo uma terra boa, Pai, em que essa semente possa ser ali plantada e possa, Senhor, gerar, Senhor, uma árvore frutífera, Pai, a fim de que possamos, Senhor, colher frutos para a vida eterna. Por isso, Senhor, nós abrimos, Senhor, as nossas vidas, o nosso coração nesta hora, Pai, para que o Teu Espírito venha falar, Senhor, em nós, Pai, a fim de que possamos sermos transformados de glória em glória. Por isso, Pai, colocamos nossa vida diante de Ti nesta manhã, agradecidos, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amados. Podem se assentar, em nome de Jesus. Gostaria de pensar dentro desse texto que acabamos de ler no Evangelho de Mateus. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, eu gostaria de ilustrar aqui falando sobre a vida de voltando, né, no ano de cerca de 1173, 1174, em que um engenheiro de nome Bonanno Pisano, ele se encarregou de um projeto de construir uma torre. E ele começaram com aquele projeto a levantar aquela torre, mas quando eles chegaram no terceiro piso, eles notaram que houve uma ligeira inclinação naquela torre. E ela começou a se inclinar. Aí eles falaram: então vamos começar a construir os demais, a gente aumenta um lado, diminui o outro para fazer um contrapeso, né? E aí continuaram erguendo, só que o peso da torre fez com que ela se inclinasse ainda mais. E então os 5 andares acima, né, que ele construiu, que ele foi fazendo essa compensação, mas fez com que essa
torre se inclinasse ainda mais. Essa é uma torre bem conhecida. Eu nunca estive lá. Talvez alguns irmãos até tenham ido lá, conheçam. É a Torre de Pisa, na Itália. Ela virou uma atração turística, né? Porque fala, poxa, aquela torre, né? E a impressão que muitas vezes nós temos, né? Ou que eu pelo menos tinha antes de conhecer um pouco da história, é que o propósito da torre era justamente esse, de ser inclinada. Mas na verdade, o propósito era que ela fosse uma torre reta mesmo. E o que acontece é que depois que eles foram ver, né, verificar que a fundação, que o terreno, ele era muito argiloso e arenoso. E por isso que ela começou, por não verificarem isso antes da fundação, os fundamentos ali, para construírem a torre, então é por isso que ela teve essa inclinação. E dizem que quarteirões são bloqueados para que os carros não, né, podem ir até um certo local por causa da vibração, porque a vibração pode ainda fazer com que piore a situação, e alguns estudiosos chegam a dizer que ela ainda continua se inclinando de pouco em pouco, que um momento ela vai cair. Houve também no ano de 2000 um outro fato que aconteceu no ano de 2004, em Manila, nas Filipinas. Tem até você consegue achar essa reportagem no YouTube. Houve um prédio também que entrou em colapso. Eles conseguiram tirar todas as pessoas daquele prédio, evacuaram todo o prédio. Só que o prédio, ao invés ele também foi, quando fizeram o prédio, não viram o terreno e construíram e mostra, né, o prédio caindo. Só que ao invés do prédio implodir ou cair para dentro, o prédio caiu para frente, atingindo outros prédios. Mas graças a Deus que não houve vítimas ali, porque eles conseguiram tirar as pessoas a tempo. Com esses dois exemplos que nós vimos agora, refletindo sobre esse texto do Evangelho de Mateus, que ele na verdade está tratando aqui sobre duas pessoas, dois homens, duas pessoas. Um é um homem prudente, uma outra versão, a versão King James diz um homem sábio. E este homem sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha. E um outro homem é o homem insensato, ou seja, um homem que não mede consequências, um homem que não faz projetos, um homem que não pensa nas consequências, ele simplesmente age por impulso. E este homem insensato, ele constrói a sua casa sobre a areia. E dentro dessa premissa, nesta manhã, o título da mensagem é Construindo uma Vida Forte em Tempos Difíceis. Diga, construindo uma vida forte em tempos difíceis. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, ou próximo de você, diga assim, nós estamos em construção. Diga. Amém? Nós estamos continuamente em construção. Nossa vida é um processo constante, não é verdade? À medida que nós vamos ainda ficando mais velhos, né? Vamos pintando a barba, pintando um pouco o cabelo. Nós vamos vendo que a cada dia nós aprendemos. Somos eternos aprendizes. Estamos em constante processo de construção, de aprendizado, de crescimento. Mas vivemos tempos difíceis, não é verdade? Vivemos tempos em que as pessoas estão construindo suas vidas com base em fundamentos completamente frágeis, em fundamentos completamente arenosos, onde as pessoas estão se afastando cada dia mais dos valores, de valores eternos, de valores básicos.
Até da questão quando a gente fala de básico, a gente fala de educação. Quando é só você sair, pegar o seu carro e nós ficamos abismados, quanta falta de educação se há. As pessoas estão cada vez mais intolerantes. As pessoas estão cada vez mais... Vemos a inversão dos valores na mídia, a inversão dos valores na educação, a intolerância, o estresse, a falta de amor, cada um pensando em si, cada um pensando e o outro que se vire. Portanto, nós precisamos, amados, rever nesta manhã as bases, os fundamentos que estão sustentando as nossas vidas. Ou nós devemos, nesta manhã, refletir como é que eu estou construindo a minha vida. Como minha vida está sendo edificada, como a minha casa está sendo construída. Vir à igreja, amados, é muito bom. Participar dessa comunhão é muito bom, mas ela não é o suficiente. Se você, daquilo que nós ouvimos, se eu e você, daquilo que nós ouvimos, se nós sairmos daqui e não praticarmos aquilo que nós ouvimos, de nada vale. Porque é como a palavra que nós lemos aqui, esses dois homens, o sábio e o prudente. Se nós não estivermos praticando, ouvindo a palavra e não praticando, a nossa casa está sendo construída sobre a areia e não sobre a rocha. É interessante que Jesus também aqui, no texto, ele utiliza princípios da engenharia, para que nós pudéssemos entender essa parábola. E Jesus tinha a arte de trazer assuntos complexos, como botânica, astronomia, engenharia, direito, todas as áreas, psicologia. Ele tinha a arte de trazer assuntos complexos de uma forma que todos pudessem entender. E por isso que Jesus falava também por meio de parábolas, por essas comparações. Mas nós devemos, primeiramente, tratar dos fundamentos da base das nossas vidas. Amém, amados? Eu tenho que tratar. E nós podemos ter uma linda casa. Você pode fazer uma linda casa, comprar os melhores móveis, os móveis mais caros. Você pode fazer o acabamento mais lindo dessa casa. Mas se essa casa, se você não se atentar, quando você está construindo essa sua casa, se você não se atentar para o terreno, se você não se atentar para as bases, para os fundamentos, esta linda casa, se ela estiver em um terreno arenoso, essa casa, quando vier o vento, quando vier as fortes chuvas, quando vier as lutas, quando vier as tempestades, essa casa, se ela estiver fundada sobre areia, sendo linda, maravilhosa e tendo as melhores móveis, certamente essa casa vai cair, ela vai desmoronar, vai entrar em colapso. Um pouquinho antes aqui que nós lemos aqui no capítulo 7, 24, mas lá no capítulo 7, no versículo 15 também, em diante, nós não vamos ler, mas Jesus também trata, é interessante que, pouco antes dessa parábola dos dois homens e das casas, Jesus fala sobre os falsos profetas, alertando, dando uma parábola sobre a questão dos falsos profetas. E ele diz também sobre uma árvore, sobre duas árvores, uma que dá frutos bons e outra árvore que dá frutos ruins. E é o mesmo princípio, dentro da botânica, dentro desse conceito, Jesus traz de que a árvore boa, ela dá bons frutos, e a árvore má ou ruim, ela dá frutos ruins. E essa árvore, é interessante que a árvore que dá bons frutos, ela começa na raiz, ela tem raízes fincadas, firmes na terra, raízes fortes. E estas raízes são justamente, como diz lá
em Jeremias 7, versículo 8, não precisa abrir, mas diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Essa árvore que dá bons frutos, suas raízes, ela se estende para os ribeiros, e os ribeiros é esta água, que é a palavra de Deus, que vai trazendo vida, e que mesmo quando vem a sequidão, mesmo quando vem a adversidade, esta árvore ela permanece com as suas folhas verdes e dando e frutificando, porque ela está sendo alimentada pelas águas. E assim o Senhor quer que nós venhamos ter as nossas vidas, as nossas raízes, os nossos fundamentos, as nossas bases sendo alimentadas pela palavra purificadora, por esta palavra que traz vida e vida abundante. Frutos, quando nós falamos de frutos bons, frutos são comportamentos. Frutos é aquilo que aparece, né? Comportamentos. Por isso que não adianta nós atacarmos apenas os comportamentos, se nós não tratarmos das raízes. Não adianta eu querer pegar esse fruto que já está ruim e não tratar da árvore, porque a árvore vai continuar dando fruto ruim, ela já deu fruto, mas se eu quero ter frutos bons, eu tenho que tratar das raízes, da base e dos fundamentos. Amém? Essa questão dos frutos ou da casa, que nós estamos refletindo nesta manhã, são os aspectos externos, e os fundamentos são os aspectos internos. A casa, os frutos, é aquilo que nós vemos, primeiramente. Nós normalmente externalizamos, colocamos para fora aquilo que é internalizado. Pois a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Do que nós temos enchido o nosso coração. Do que nós temos alimentado o nosso coração, porque nós externamos aquilo que nós estamos cheios. Nós temos alguns exemplos sobre a casa construída sobre a areia. Um deles é a religiosidade, dogmas, ritos, legalismos. Isso é tudo roupagem. Ser religioso, você pode ser um religioso, né, dentro da igreja, é fácil, né, como diz, é fácil ser crente dentro da igreja. Mas o nosso desafio é sermos crentes, sermos cristãos genuínos quando nós estamos ali fechando um negócio, quando nós estamos ali lá fora trabalhando, quando nós estamos ali sozinhos, quando ninguém está vendo. Porque a religiosidade, esse legalismo, esses ritos, questões rituais, elas são apenas casa construída sobre areia. Há pessoas que têm uma vida aparente, uma vida perfeita nas mídias sociais, né? Agora foi o Dia dos Namorados, né? Até uma colega minha colocou no Facebook, ela colocou uma foto, tipo assim, no Dia dos Namorados no Face é assim, mas no dia a dia, né, a mulher correndo com um pedaço de pau atrás do marido. Ela falou, estão mostrando, ela falou, né? Então, mas é verdade, muitas vezes acontece isso, a pessoa na vida aparente, a sua casa está linda, adornada, mas a sua vida está em frangalhos, o seu coração está quebrado. A pessoa está sorrindo, colocando fotos, sorrindo, e que maravilha, mas por dentro ela está chorando, está clamando, está depressiva. Isso é casa construída sobre areia. O último exemplo é a questão do culto ao corpo. Hoje, o que é muito importante nós exercitarmos, né? Cuidarmos do corpo.
Até eu também estou precisando, né, perder aqui um pouquinho, né? Mas é importante? É importante. Mas o problema é quando isso vira um culto ao corpo. Quando as pessoas elas estão só pensando no rótulo, na aparência, na casa, mas não estão pensando nos fundamentos. E nós só obteremos certas respostas se nós formos aos fundamentos, se nós formos às raízes. Por exemplo, por que há tanta criminalidade? Por que há tanta violência? Nós só conseguiremos responder isso se nós formos às bases. Por que há tanta corrupção no Brasil? A corrupção sistêmica e a corrupção endêmica. A corrupção sistêmica é aquela que nós conhecemos bem, né? É a corrupção que nós vemos aí no governo, nas repartições públicas. Mas nós nos esquecemos, falamos da corrupção sistêmica e esquecemos da corrupção endêmica, eu até diria corrupção edênica, né? Porque é a corrupção que está dentro de nós, muitas vezes. E quantas vezes criticamos, mas chega um momento que você dá o seu, né, o famoso jeitinho brasileiro, e você burla algum sistema para poder se beneficiar, seja nos negócios, seja subornando um policial. Se nós não cuidarmos da corrupção edênica, né, ou endêmica da sociedade, jamais nós vamos conseguir combater a corrupção sistêmica, porque começa em nós. É o trabalho de formiga, né, da formiga. Por que casamentos estão se desfazendo? Por que a família vem sendo destruída? Por que as pessoas hoje estão tão sem limites? Por que as crianças não têm mais limites? Será que os valores não estão mudando? Será que esses valores não está havendo inversão de valores? Não há como nós queremos entender as coisas, não há como nós queremos entender essas questões se nós ficarmos apenas na superfície. Não adianta eu querer entender a dor ou medicar uma dor se eu não entender a causa dessa dor. Eu posso até medicar e essa dor vai passar, mas se eu não, às vezes ela pode estar, normalmente a dor é dizendo que há um problema mais sério, né? Ou que precisa ser tratado. Um tempo atrás a Silvânia, minha esposa, ela teve um problema e ela não conseguia nem ficar com a cabeça estendida, porque ela vomitava, ela sentia muita tontura, ela ficava muito mal e ficou por dias assim. E nós íamos para o hospital e voltávamos, passou pelo neurologista, passou por vários médicos, ninguém conseguia descobrir a causa daquilo. Então não adiantaria dar para ela apenas um remédio para passar o enjoo, não adiantaria dar um remédio apenas para passar a tontura, porque ao investigar nós conseguimos descobrir que a causa de todo aquele problema, que ela não conseguia nem ficar com o pescoço estendido, era um problema na raiz do dente. Uma infecção no dente que estava descendo, já estava aqui na região do pescoço. Então não adianta nós tratarmos uma dor apenas de forma superficial, sem entender a causa dessa dor, sem entender a causa as raízes deste problema. O salmista, lá no Salmo 11, não precisa abrir, mas Salmo 11, versículo 3, diz assim a palavra: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que isso quer dizer? Que se há um alvo do inimigo nas nossas vidas, é atingir os fundamentos das nossas vidas. Uma das grandes estratégias do inimigo é destruir as bases das nossas vidas, porque ele sabe que se ele atingir o fundamento, toda a estrutura estará comprometida. Por isso que é importante que nós venhamos a refletir, estamos refletindo esta manhã,
aonde está fincado e qual é o terreno em que eu estou construindo a minha casa. Porque se minha casa estiver sobre a rocha, essa rocha se chama Jesus, e essa rocha é inabalável, amém? E Satanás não vai conseguir destruir a sua casa, porque a sua casa estará construída e está construída sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo, aleluia. Quando nós pensamos também a respeito de justiça e direito, lá no Salmo 89:14 diz que as bases do trono de Deus, o fundamento, é a justiça e o direito. Está lá em Salmo 89. Justiça e direito são as bases do teu trono. E aí, quando nós pensamos um pouco sobre essa questão da justiça, né? Aí nós falamos, mas por que há tanta, se justiça e direito são as bases do trono de Deus, por que nós vemos tanta injustiça? Por que nós vivemos tanta injustiça? Ou por que eu estou passando por essa injustiça? A questão, amados, é que, como diz a palavra, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. E nós, como nação, eu digo como nação, colocamos Deus de lado, estamos colocando Deus fora da nossa história. O ser humano quer colocar o Senhor fora da história. E aí, claro que vão haver injustiças. Claro que vão haver, porque a Bíblia diz que neste mundo nós passaríamos por aflições, né? Por lutas, tribulações. Mas glória a Deus porque o Senhor instituiu um reino que não é este aqui. Glória a Deus porque pode ter o sistema que for, porque o sistema deste mundo já está nas mãos do inimigo. Nós podemos ver. Você pode dizer qual sistema for. Eu creio que a direita, a esquerda, o sistema A, o sistema B vai dar certo. Mas há um sistema, o único sistema que você pode ter certeza que já dá certo e que já foi instituído. E este reino, e este sistema chama-se Reino de Deus, aleluia. Foi o que Jesus diz, semana do arrependimento, né? Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus, aleluia. E é este reino de Deus nós precisamos, que não é abalado. É este reino do Senhor que permanece para sempre, aleluia. Rapidamente eu vou passar agora só sobre 5 coisas importantes que nós devemos pensar sobre os fundamentos, amém? E já vamos para a conclusão da mensagem desta manhã. É interessante que os fundamentos, primeiro, que eles nunca são admirados, notados ou mesmo apreciados. Ninguém, quando vai ver uma casa, acaba examinando os fundamentos, né? Aquilo foi o engenheiro que fez. Então você vai ver a casa, que bonita, que linda, né? Quantos quartos, né? A cozinha, enfim, você olha, mas ninguém, por quê? Os fundamentos eles passam, as pessoas não notam isso. Mas o fundamento, amados, ele é mais importante do que a própria casa. Porque se você não tiver a casa bem fundamentada, ela podendo ser linda, ela vai cair. Por isso que é importante nós refletirmos sobre os fundamentos, sim. Segundo, muitos ignoram os fundamentos. Muitos a ignoram, mas elas são muito importantes, como nós vimos. 1 Coríntios 3,10 também não precisa abrir, mas ouça o que diz a palavra, diz assim, o apóstolo Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo, aleluia. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. O fundamento é Jesus. O fundamento é a palavra do Senhor sobre nossas vidas.
Esta palavra que é poderosa para nos transformar, esta palavra que você pode construir a sua vida, e a sua vida será uma vida forte, mesmo vivendo em tempos difíceis. É sobre Jesus, é sobre a rocha. Jesus é a rocha, e não há outro fundamento, amém? Terceiro, importante sobre os fundamentos, eles determinam o tamanho do edifício. Quanto maior você quiser um prédio, maior terá que ser o fundamento para baixo. Quanto mais você quiser crescer em Deus, maior terão que ser as suas bases, maior terá que ser os seus alicerces, o seu fundamento, a sua vida. Quanto você quer crescer? Oséias, ele diz lá, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É eu crescer nele, sendo edificado nele, aprendendo mais dele. Amém? Quarto, são construídos esses fundamentos, eles são construídos com bases em leis físicas e não em opiniões. Você não pode fazer um fundamento com base no eu acho que assim tá bom, né? Imagina construir uma casa, irmão, a gente não entende nada de engenharia, vamos construir uma casa, vamos levantar esse muro aqui, a gente não tem a mínima ideia, e levanta, né? Até faz, mas aí não faz a estrutura direito, e aí o que acontece? Cai. Nós precisamos, porque existem leis físicas. Se eu não respeitar a lei da gravidade, o que vai acontecer? Eu vou cair. Então, porque existem leis físicas, e assim como existem leis físicas, e para se fazer fundamentos de uma casa, eu preciso observar estas leis, nas nossas vidas nós precisamos observar, para edificarmos a nossa vida em Cristo, uma vida forte, nós precisamos entender com base não nas leis espirituais, nas leis da palavra, nos princípios da palavra, não em opiniões, não naquilo que a pessoa acha. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não anda, Salmo 1, né? Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este homem, feliz é este homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo o achismo, mas ele anda segundo a palavra de Deus. Ele anda segundo a palavra de Deus. Este homem que anda e medita na palavra de Deus, ele continua no versículo 3, Salmo 1, que ele diz: este homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Aleluia. Quinto e último, as bases, os fundamentos, elas precisam ser entendidas e fortalecidas. Elas precisam ser, podemos dizer, discernidas. E aqui é justamente o lugar, a igreja é justamente o lugar em que nós aprendemos e que nós crescemos. É justamente o lugar em que nós podemos aprender e entender os fundamentos. E este só é fortalecido, você entende, você ouve, mas ele só é fortalecido e ele só vai o concreto ali sobre ele quando você pratica a palavra de Deus. Quando eu e você, nós vamos praticar esta palavra do Senhor. Fortalecemos as raízes, fortalecemos os fundamentos pela obediência e pela prática, amém? Nós obedecemos, cremos. Senhor, eu entendi a Tua palavra. Senhor, eu entendi que o Senhor quer para a minha vida. Senhor, eu entendi que os valores do Teu reino nem se comparam aos valores que nós temos visto. Pelo contrário, na terra nós temos visto a inversão de valores. Mas, Senhor, eu quero viver os valores do Teu reino. Senhor, eu quero viver as verdades da Tua palavra. Senhor, eu quero viver as verdades que o Senhor tem para a minha vida. E essas verdades, eu não quero só ser ouvinte dessas verdades, mas eu quero ser obediente e praticante dessas verdades. Amém? Amém.
Diga para a pessoa que está ao seu lado, não seja apenas ouvinte, mas praticante. Amém? Praticante da palavra do Senhor. Aleluia. Então, amados, temos aí aonde você tem colocado fundamentado a sua vida. Aonde você tem depositado a sua confiança. Temos aí as eleições. Será que é num candidato A, candidato B? Será que é num partido? Será que é num... sei lá. Não. Isso é sistema. Nós temos a nossa responsabilidade como cidadãos. Eu tenho que votar, eu tenho que fazer, né? E dentro das minhas convicções. Mas a minha base não está nessas coisas. A minha base está na palavra de Deus. A minha base está na pessoa de Jesus Cristo. A minha vida está firmada aqui. Os meus valores estão firmados e fixados aqui. Jesus é a rocha da minha vida. É a rocha inabalável. Aleluia. Aonde a sua família está sendo construída, aonde a sua vida está sendo construída. Sobre quais pilares você está firmando a sua vida? Sobre qual terreno você está firmando a sua vida? Novelas? Opiniões? Filmes? Ou na palavra de Deus? Diga assim: eu quero firmar os fundamentos da minha vida na palavra de Deus. Amém, amados? Vamos colocar em pé nesta hora, em nome de Jesus. Paulo, quando ele escreveu também uma carta à igreja de Éfeso, e lá no capítulo 2, verso 20, ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aleluia. Nós temos aqui a palavra, temos a revelação desta palavra. O fundamento dos apóstolos está aqui lançada para as nossas vidas, para que você possa construir a sua casa, a sua vida, de forma forte, de forma sólida, em que quando vier as adversidades, as lutas, os ventos, as tempestades, essa casa não vai cair, mas ela vai permanecer em pé para a glória de Deus. Aleluia. E são esses fundamentos dos apóstolos e profetas que estão lançados sobre nós. Lembrando que também um dos fundamentos, como diz o homem, são os dois homens, lembra que nós falamos? O homem sábio e o homem insensato. O homem sábio, para você ser um homem sábio, que é aquele que constrói a casa sobre a rocha, é preciso ter sabedoria. E para se ter sabedoria, a Bíblia diz que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós falamos da palavra princípio, nós falamos de fundamento. Por isso, se você quer nesta manhã, né? Nesta manhã, dizer ao Senhor: Senhor, eu quero crescer em conhecimento, eu quero crescer em sabedoria. Eu quero crescer, Senhor, no temor do Senhor, aprendendo o que é o temor do Senhor, a viver os princípios da palavra, a viver os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular, ou seja, a pedra que une e sustenta todas as coisas. Aleluia. Por isso eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, vamos orar juntos, amém? Se você puder sair do seu lugar, se você também não puder, pode ficar aí, mas se você puder, vem à frente. Nesta hora estaremos orando juntos. A fim de que esses fundamentos possam ser nossa vida, nossa casa, né? Nossa família possa estar sendo a cada dia alicerçada nos valores da palavra de Deus.
nos valores, construída sobre a rocha, construída sobre a pessoa, né, com base na pessoa de Jesus. Ele é o nosso modelo maior. E nós temos toda essa revelação ao nosso, né, acesso a isso. Mas que ela não seja apenas um livro de cabeceira, que ela não seja apenas um livro em que fica aberto em casa no Salmo 91, mas que ela seja um livro de vida e prática. Se você tem a sua Bíblia aberta em Salmo 91, não fica, pode deixar lá, mas use, tá bom? Mas que ela seja seu manual de prática e vida na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nesta manhã em que nós nos expomos, Senhor, a Tua Palavra, Pai, a Tua Palavra que é verdade, a Tua Palavra, Senhor, que nos transforma, a Tua Palavra que nos edifica, Senhor. A Tua Palavra, Senhor, que nos traz vida e vida abundante. Nós agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo está se movendo em nosso meio nesta manhã, transformando, Senhor, o nosso coração, transformando, Senhor, muitas vezes esse terreno, Pai, que muitas vezes é argiloso, é arenoso, Pai, em nossas vidas, mas que o Senhor possa, Senhor, tratar, Senhor, do nosso coração, a fim de que nós possamos, Senhor, edificar, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, possamos edificar, Senhor, baseados, Pai, no fundamento dos apóstolos, Senhor, construir esta casa, Senhor, sobre a rocha que é Jesus. Por isso, Senhor, nos ajude, Pai, nesta manhã a entendermos, a compreendermos, Senhor. Ajude, Senhor, a minha vida, cada um dos meus irmãos aqui, Pai, a fim de que possamos, Senhor, sermos, Senhor, árvores frutíferas, Pai, casas ornamentadas, bonitas, Pai, mas não seja apenas o aspecto externo, mas o aspecto interno, do terreno, das raízes, Pai, que estes aspectos são muito mais importantes e preciosos, que nós possamos, Pai, viver, Senhor, os valores do Teu reino, os valores eternos, Senhor, que nós possamos, Senhor, viver, Senhor, e declarar como nós estaremos amanhã ali reunidos, Pai, para declarar que é chegado a Ribeirão o reino de Deus, que a solução, Pai, não está nos partidos políticos, que a solução não está nas pessoas, mas a solução está em Jesus, e o reino de Deus é chegado a esta cidade, aleluia, e o reino de Deus é chegada a esta nação. Por isso, Senhor, usa-nos, Pai, usa as nossas vidas, Senhor, com base, Pai, nos fundamentos que foram lançados sobre nós, os fundamentos eternos, Pai, da eternidade, do reino inabalável, Pai, que nós possamos, Senhor, viver este reino com obediência e vivê-lo, Senhor, através da prática, Senhor, do dia a dia. Por isso, Senhor, nos ajude nesta manhã. Alcance, Senhor, também estas vidas, Pai, que também estão nos assistindo, Senhor, sejam em hotéis, sejam no carro, sejam onde estiverem, Senhor, que o Senhor alcance essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que aquele, Pai, que ainda não conhece, que tem construído a sua casa sobre a areia, ainda não conheceu a rocha inabalável, que o Senhor possa, Senhor, manifestar-se esta vida, a fim de que ela possa conhecer, Senhor, a Jesus, o sumo pastor. Por isso, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, e sentimos-nos, Pai, restaurados pelo Teu amor e pela Tua graça. Oramos em nome do Senhor Jesus.